Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo luz sobre cada um de nós, para que esse servo possa falar aquilo, somente aquilo que ele deseja, e todos vocês possam escutar com os ouvidos da fé essa palavra que o Senhor agora tem para vocês. Clamemos ao esposo da Virgem Maria, nosso Deus santificador. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei-nos aprender retamente os vossos ensinamentos e gozar sempre dos vossos consolos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E pedimos à nossa Mãezinha do Céu a sua proteção para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. E estamos aqui reunidos para a maior glória de Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seguimos na fé do Senhor, unidos na caridade de Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que quero primeiramente dar um abraço em cada um de vocês, deixar aqui a certeza das minhas orações como sacerdote da nossa Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Eu me chamo Padre Alexandre Pacioli, sou da comunidade católica Olhar Misericordioso. Esta comunidade, graças a Deus e à Virgem Maria, recebeu a sua aprovação canônica no ano passado, 2019, no final de 2019, e pela graça do Senhor, nós temos já estabelecido, pela ajuda de Deus, a comunidade de aliança em várias partes do mundo e a comunidade de vida, que se encontra atualmente no Vale da Misericórdia, em Resende, e também no seminário da Olhar Misericordioso, na Tijuca, no Rio de Janeiro. A minha base é no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio, mas o Senhor Jesus me leva a evangelizar por várias partes deste mundo. O importante é que a Olhar Misericordioso quer, antes de tudo, dizer a você, este servo e todos os consagrados ao Olhar Misericordioso, que estamos rezando por você. Se você quer mais informações, acesse www.olharmisericordioso.org. Se por acaso você se sente chamado a viver o carisma do cuidado e da defesa dos sacerdotes e das famílias, através das obras de misericórdia, vivendo em comunidade, como comunidade de vida, ou na sua casa, como comunidade de aliança, fale conosco. Entre em contato conosco e será uma grandíssima alegria poder explicar um pouco mais sobre este carisma que a Santa Mãe Igreja aprovou. Essa palestra que agora eu vou dar para vocês nesse Congresso Mariano, ela se chama Caminhando com Maria. E por que caminhar com Maria? Por que eu lhes proponho esse tema? Filhas e filhos, o argumento mais eloquente, mais importante, o argumento central para explicar tudo isso que nós devemos caminhar sempre com Maria é porque Jesus Cristo caminhou com Maria. Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria. Jesus nasceu pela Virgem Maria. Jesus
foi amamentado pela Virgem Maria, foi cuidado pela Virgem Maria. Jesus conviveu com Nossa Senhora muitos anos em Nazaré. Aos pés da cruz, na morte de Jesus, lá estava Maria, sua mãe. Durante toda a sua vida, Maria presente. E em Pentecostes, Nossa Senhora presente. Se Jesus caminhou com Maria, por que nós, cristãos, não vamos caminhar com Maria? Será que Jesus seria um filho tão ingrato para não fazer todos nós, cristãos, respeitarmos e valorizarmos a sua própria mãe? Se ele mesmo proclamou: honra teu pai e tua mãe, ele viveu esse mandamento. Ele foi submisso à Virgem Maria, lá em Nazaré, lá na vida oculta. Jesus submisso a Nossa Senhora. Por que nós não vamos estar submissos, respeitar, venerar a mãe de Jesus, mãe de Deus, e nós caminhar com Maria? Esse tema, ele é muito importante para você. E eu gostaria que você primeiramente pudesse agora entender que quando a gente quer caminhar com uma pessoa, a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre ela. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa mãezinha do céu. Maria Santíssima, segundo a tradição, nasce no 8 de setembro. Ainda que nós não temos a data específica para o nascimento de Maria, a Santa Mãe Igreja institui o nascimento da Virgem Maria no 8 de setembro. Os evangelhos apócrifos e o proto-evangelho de São Tiago afirma que o nascimento da Virgem Maria foi miraculoso, pois a sua mãe, Santa Ana, era estéril. Isso não está nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Isso aparece no proto-evangelho de São Tiago, um dos evangelhos apócrifos, um dos evangelhos que não foi colocado dentro do cânon, mas nos ajuda a nos inspirar. A gente não pode tomar isso como verdade, que Nossa Senhora teve um nascimento miraculoso e que Santa Ana era estéril, mas nos ajuda a refletir. Sem dúvida, Maria, ela já nasce como um milagre do Senhor, porque ela já nasce imaculada. Lembre-se, esse é um dos dogmas que a Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana proclamou. Sim, Nossa Senhora é imaculada. Ela nasceu sem pecado, já nasceu no milagre. Sem dúvida, nossa mãezinha do céu era escolhida, ela foi colocada nesta terra com a missão muito, mas muito especial. Ainda que nós podemos dizer que todos nós temos uma missão especial dada por Deus, que é colocarmos na presença dele, servir ao nosso Deus, adorar o nosso Deus, falar com a nossa vida, com as nossas palavras, evangelizar sobre o reino de Deus, como Jesus nos pediu. Sim, todos nós temos uma missão especial, mas a Virgem Maria tinha uma missão especialíssima. Ela foi escolhida para ser mãe de Deus. Também é um dos dogmas que a nossa Santa Mãe Igreja proclamou. Na verdade, foi o primeiro dogma proclamado pela Santa Mãe Igreja. Nossa Senhora é mãe de Deus e sua, e minha, e nossa. Nossa Senhora, ela pode ter nascido em Jerusalém, tem uma igreja dedicada a Santa Ana, e nessa igreja, no subsolo, nós temos um dos lugares possíveis do nascimento de Nossa Senhora. Um parêntese, nós não sabemos o lugar exato do nascimento de Maria. Temos umas intuições
históricas e arqueológicas. Uma delas, Jerusalém. Lá na igreja de Santa Ana, se você vai lá, no início da Via Sacra, onde Jesus saiu para carregar a sua cruz, um pouquinho antes está essa igreja dedicada a Santa Ana. E ali no subsolo, um dos lugares possíveis do nascimento de Maria. Mas também, Nossa Senhora poderia ter nascido, segundo Epifânio, o monge, em Nazaré. Sim, na mesma cidade que ela passou mais de 20 anos com Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma terceira possibilidade de onde Nossa Senhora tenha nascido: Séforis. Séforis era uma cidade que ela tinha uma importância, tinha muito comércio naquela cidade, e é possível, e lá também tem uma igreja, onde os cruzados ali, eles constroem aquela igreja e dedicam aquela igreja a Santa Ana, mãe de Maria Santíssima, e lá, segundo a tradição, também Nossa Senhora pode ter nascido. É interessante porque ali em Séforis, segundo a tradição, viviam São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria. Era, segundo a tradição, o lugar da casa onde viveu Nossa Senhora, pequena menina, junto com Joaquim e Ana. Mas nós sabemos que na anunciação do anjo, quando Nossa Senhora já tinha cerca de 15 a 18 anos, nós também não sabemos a idade exata de Maria, sabemos que era uma jovem, ela estava já em Nazaré. Nazaré está pertinho hoje de carro de Séforis, caminhando, já é uma caminhada interessante, mas ela estava em Nazaré. Também pode ser que lá eles tenham se mudado, a família de Joaquim e de Ana tenham se mudado para Nazaré, e lá, quando Maria já tinha cerca de 15 a 18 anos, ela recebe o anúncio do anjo. Bem, Nossa Senhora nasce miraculosa, mas eu queria dizer a vocês que tem uma outra possibilidade de lugar de nascimento de Maria, sabia? Interessante, não é isso? Nossa Senhora, segundo São João Crisóstomo e São Cirilo de Alexandria, pode ter nascido em Belém. Sim, a mesma cidade do nascimento de Jesus. Nós não temos as comprovações históricas e arqueológicas, porém é uma das possibilidades. Está mencionado, como eu disse, por São João Crisóstomo e São Cirilo de Alexandria. Mas o mais importante de tudo, Maria nasce com a promessa. Dela sairia nada mais, nada menos que o Salvador da humanidade, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Ele que mudaria a história, dela nasceria. E Maria nasce, é preparada pelo Senhor, sem pecado concebido. Seguir a Maria, caminhar com Maria, significa, portanto, meditar, queridas filhas e filhos, nesse momento da vida de Nossa Senhora, porque ela nasceu. Por que eu estou explicando isso para vocês? Deixe-me aqui uma vez tentar fazer você entender um pouquinho mais. A questão é o seguinte: quando a gente quer caminhar com a pessoa, quando a gente quer estar mais perto de uma pessoa, a gente tem que saber um pouquinho mais da vida dela. É isso que eu estou tentando fazer com vocês. Vamos aqui voltar um pouco na história, lá no século XVI, quando foram fundados os jesuítas. Santo Inácio de Loyola fundou os jesuítas. Aqueles que queriam caminhar com São Inácio de Loyola tinham que, logicamente, conhecer um pouco mais da vida dele, e foram justamente aprofundando-se um pouco mais na vida de Santo Inácio. E até hoje, aquele jesuíta que quer realmente caminhar com Santo Inácio de Loyola tem que estudar a sua vida e vai se dedicar no seu postulantado, no seu noviciado, a conhecer um pouco mais da vida daquele santo fundador
daquela congregação, no caso, os jesuítas. Bem, nós, se queremos caminhar com Maria, nós, se queremos dizer para o povo, com a nossa vida, com as nossas palavras, que nós somos de Maria, que nós somos marianos, que nós queremos caminhar com Maria, a gente tem que conhecer um pouquinho mais sobre ela. Então, lembre-se, nascimento de Nossa Senhora. Ela nasceu sem pecado, Imaculada Conceição. Um dos dogmas da nossa Santa Mãe Igreja. Ela foi Mãe de Deus e nossa. Primeiro dogma proclamado pela Santa Mãe Igreja. E a infância de Maria? Nós sabemos alguma coisa? Os dados que nós temos sobre a infância de Nossa Senhora são praticamente nulos. Nós não sabemos onde Nossa Senhora tenha passado a sua infância, onde que nós podemos tentar intuir algo justamente desse passo anterior que eu falei para vocês do nascimento de Maria. Nossa Senhora pode ter passado a sua infância em Jerusalém, pode ter passado a sua infância em Nazaré, pode ter passado a sua infância em Séforis, pode ter passado a sua infância em Belém, ou pode ter passado a sua infância em todas essas cidades. Ela estava sob a educação de São Joaquim e Santa Ana. E onde iam Joaquim e Ana, ia Nossa Senhora. Certamente eles tiveram que passar em vários momentos em Jerusalém para peregrinações. Nossa Senhora teve que descansar com a sua família, pode ter ido inclusive um pouquinho mais longe dessas cidades, mas o fato é que ela conviveu em família com Joaquim e Ana. Eu não imagino Nossa Senhora desvinculada dos seus pais. Na verdade, toda criança, ela, até uma determinada idade, nós não vamos sair de casa, a não ser que sejamos, Deus nos livre, separados dos nossos pais para alguma situação muito delicada, mas Nossa Senhora viveu com seus pais. Ela foi formada no ambiente daquela família santa também, de Joaquim e de Santa Ana. Aqueles dois santos, eles, padroeiros dos avós, Joaquim e Ana formaram muito bem Nossa Senhora, ainda que Nossa Senhora realmente era uma mulher de fé, de esperança e de amor ímpares. A que tinha mais fé nessa terra, a que tinha mais amor nessa terra, a que tinha mais esperança, quem era? Quem era o ser humano? Era Maria, sem dúvida, porque ela nasceu sem pecado, imaculada, a alma dela estava limpíssima. A alma de Maria permaneceu limpa desde o seu nascimento até o momento que ela dorme e vai para os céus. Deus nosso Senhor, portanto, Ele foi trabalhando naquela menina Maria. Mal ela sabia que ela passaria uma adolescência de uma maneira tão intensa, com uma surpresa tão grande. Pois é, passamos a adolescência de Maria. Chegamos no momento, sim, que nós sabemos. A adolescência dela, 15, aí a 18 anos. Onde estava Maria? Em Nazaré. Aquela cidade pequena da Terra Santa, de Israel, da Palestina. Aquela cidade muito pequenininha. Aquela cidade que nem aparecia no mapa, que viviam pouquíssimas pessoas. Quantas pessoas? Coloca aí 100, 100 e algo. Eram poucas casas. Hoje, você chega a Nazaré, você não consegue reconhecer a Nazaré dos tempos antigos. Nazaré hoje é grande, está crescendo cada vez mais. É um lugar onde nós vamos ali encontrar muito movimento e pode ter a certeza, inclusive muito engarrafamento. Já peguei muito engarrafamento em Nazaré. Nazaré hoje é muito agitada. Mas no tempo de Maria, não. Algumas casas tinham uma fonte,
De fato, a gente pode imaginar Nossa Senhora adolescente carregando ali o seu depósito para recolher aquela água. Nossa Senhora que ia carregando a água para ajudar Joaquim e Ana. Precisavam de água. E não era água encanada, não chegava na casa dela. Nossa Senhora precisava caminhar. Sim, se esforçava. É interessante isso. Quando eu era criança, hoje, 2020, eu, graças a Deus, tenho 51 anos. Mas quando eu era criança, quando eu estava ainda morando em Fortaleza, a minha terra natal, os meus pais, o senhor Oliveira e a minha mãe, Maria José, levavam os meus irmãos, Isabel, Paulo, e depois, quando nasceu, meu irmão Pacelli, e levavam a mim, o Pacioli, para passarmos férias na fazenda do meu tio. Estava quase na divisa com o Piauí. E lá eu vi isso. Lá não tinha água encanada ainda. Eu era muito pequeno. E eu me lembro de ver a minha tia, ou inclusive a minha mãe, ajudando a minha tia, carregando um pedaço de pau e colocavam 2 latões de tinta, daqueles latões grandes, e iam até o açude, pegavam água no açude, traziam lá para a fazenda, pegavam aquela água, colocavam, tinha um pano, colocavam lá em cima de um pano, imagina só, aí coava aquela água, tiravam o barro do açude e colocavam no filtro. Naquele filtro, um filtro de carvão, ali era filtrada a água, a gente tomava a água depois. Mas tinha que ir até o açude. Nossa Senhora, ela precisava ir até aquela fonte. Se você vai a Nazaré hoje, você vai encontrar essa fonte. Ela é chamada de fato a fonte de Maria hoje. E Nossa Senhora, a gente pode imaginar adolescente indo lá pegar a água junto com Santa Ana, junto com São Joaquim, ou talvez com os dois. Nossa Senhora, ela adolescente, que tinha que pegar também o trigo para fazer o pão. Não chegava sozinho. Talvez eles tinham em Nazaré, naquelas colinas cheias de pedra, tinham que plantar o seu trigo e outras coisas para poder comer. Eu falei para vocês de Séforis, um possível lugar do nascimento de Jesus. Pois é, em Séforis tinha muitas especiarias e se vendia muitas coisas, só que a caminhada, comprar em Séforis, sem carro, sem ônibus, sem metrô, e até Séforis e trazer para Nazaré era uma boa caminhada. Talvez Nossa Senhora, adolescente, tenha que ter feito isso. Comprava, colocava em cima de um animal e ia caminhando alguns quilômetros. Não tenho aqui exatamente quantos quilômetros, mas coloca aí cerca de 40 quilômetros, 30 quilômetros entre Nazaré e Séforis. Podemos imaginar Nazaré ali, naquela vida pacata, e lá Nossa Senhora tendo que fazer esse tipo de caminhada. Perto de Nazaré está também o Mar da Galileia, onde no futuro seria o palco para a evangelização de Jesus. Também podemos imaginar Nossa Senhora adolescente, 15, 18 anos, indo até o Mar da Galileia, tendo que caminhar, já é um pouquinho mais, viu, gente? É uma caminhada onde de Nazaré até o Mar da Galileia você baixa, e depois tem que subir até Nazaré. Hoje um dos pontos mais importantes de Nazaré é chamado Nazaré Illit. É uma colina onde tem uns condomínios bem bonitos, uns apartamentos. Nossa Senhora não vivia nesse Nazaré Illit, vivia no Nazaré um pouco mais baixo. Bem, ela viveu como adolescente. E Nossa Senhora, segundo o evangelista Lucas, que escreve no capítulo 1, versículo 27, sobre o casamento de Maria. Lucas 1, capítulo 27. Vamos escutar essa passagem. Diz assim o evangelista:
No 6º mês, o arcanjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Bem, esse versículo 27 aparece, portanto, Nossa Senhora aqui, adolescente, desposada. Desposada pode ser prometida em casamento, isto é, noiva, que para os judeus, também para a nossa cultura ocidental, depende do país, mas no Brasil, quando a pessoa fica noiva é porque já está decidida ao casamento com uma pessoa, não é? Então nós vemos Maria desposada, pode ser noiva ou já casada com São José. Mas ela era adolescente. E onde vivia? Nazaré. Maria, ela estava ou prometida em casamento, ou já comprometida, preparando o seu casamento com José, ou já casada com José. E fala o versículo 27 de Lucas capítulo 1, que aquela adolescente, Maria, era virgem. É outro dogma da nossa Santa Mãe Igreja. É o terceiro dogma sobre Nossa Senhora. São 4 dogmas. O terceiro dogma é que Nossa Senhora é sempre virgem. Foi sempre virgem. Nasceu virgem, permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Já falei 3 dogmas para vocês. Falta o 4º dogma mariano. E tem um 5º que está sendo estudado, aprofundado pela Santa Mãe Igreja. Bem, Nossa Senhora adolescente, ela recebe, se casa com José, se compromete com São José em casamento e recebe o anúncio do anjo. Querida filha, querido filho, imagina um adolescente, 15 a 18 anos, prometida em casamento ou já casada com um homem. E chega um arcanjo, só detalhe, eles não tinham coabitado. São José e Nossa Senhora não tinham coabitado, não tinham vivido juntos maritalmente, ou se Nossa Senhora estava prometida em casamento, eles não viviam junto, um com o outro. A questão aqui é que Nossa Senhora, virgem, adolescente, versículo 26, aparece o arcanjo Gabriel. E imagina só, uma adolescente, filhas e filhos, aparece o arcanjo Gabriel para ela dizendo assim: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E ele segue dizendo: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Olha só. E logicamente fala o versículo 29. Maria se perturbou-se Maria. Por quê? Imagina um anjo, um arcanjo, Gabriel se aparecer. Como é que ele se apareceu? Com as asas enormes? Certamente não. De fato, pintar os anjos com asas foi bastante depois da morte de Jesus Cristo. Começou a se pintar os anjos com asas, porque eles são espíritos puros. Eles podem estar aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e de repente sair e ir lá para Xangai, e lá para Seul, em menos de um segundo. São muito velozes, são espíritos puros. Por isso se pintaram os anjos com asas, bastante depois da morte de Cristo, e começou a devoção dos anjos com aquelas asas. Bem, eu não imagino São Gabriel, arcanjo, se aparecendo com asas. Porque se a gente vai no livro de Tobias, São Rafael, arcanjo, não se aparece com asas, e de fato Tobias tem dificuldade em reconhecer que era o arcanjo São Rafael. Ele se aparece e se esconde. Ele se esconde, fica ali escondido numa pessoa, não que se encarna naquela pessoa, não estou falando disso,
se aparece como um de nós. Tem até um parênteses aqui na minha história. Teve um fato, filhas e filhos, foi muito interessante lá em Brasília. Eu estava vendo uma casa que eu queria alugar como casa que se tornaria centro de evangelização. E de repente, naquela casa, eu estava lá em dúvida se ficaria ou não naquela casa para alugar. E apareceu um senhor que tocou na porta. Pum! A casa estava vazia, a rua era meio deserta. E aquele senhor se apareceu. Se aparece aquele senhor. Parecia um mendigo. E eu fui na porta e disse: oi, senhor, o senhor precisa de algo? Está precisando de comida? Ele olhou para mim e disse assim: não, eu vim somente te dizer, fica com essa casa, ela é importante para você. Uau! E eu perguntei: o senhor não quer nada, dinheiro, comida? Quer tomar aqui uma água? Eu não tenho nada, mas tem aqui um filtro. Ele: não. Aí eu falei: obrigado. Então ele foi embora. Fui falar com a senhora que estava comigo e ela falou: eu falei, vamos ver quem é esse senhor. Na hora que eu voltei, olhei para a rua: cadê esse senhor? Não estava mais lá. Falei: que coisa, gente. Eu acho que foi um anjo que se apareceu ali, sabe? E aquela casa de fato se tornou uma casa. Eu não vivo mais em Brasília, nós temos comunidade Olhar Misericordioso em Brasília, mas eu não vivo mais em Brasília. Aquela casa se tornou um grande centro de evangelização de muitas bênçãos. Bem, eu imagino, portanto, o arcanjo Gabriel se aparecer para aquela adolescente, 15 a 18 anos. Não, é muito forte isso. E Maria Santíssima se perturba. Nossa Senhora recebe aquele anúncio do anjo. E Nossa Senhora, naquele momento, uma adolescente, quase entrando na juventude, dá a resposta que vai mudar a história da humanidade. O arcanjo estava esperando uma resposta. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Impressionante. E o anjo afastou-se dela, diz a palavra. Maria Santíssima, portanto, adolescente, tem uma coragem, gente. Olha o grau de fé, de amor, de esperança de Maria Santíssima, como adolescente, quase jovem. Repito, entre 15 a 18 anos, em Nazaré, uma cidade pequena. Maria Santíssima não faz muitas perguntas. O que ela diz para o arcanjo? Ela diz assim: como se fará isso? Pois eu não conheço homem algum. Está vendo aqui no versículo 34? Por isso eu disse a vocês que tem uma possibilidade. A gente não sabe se Maria já estava casada ou se estava prometida em casamento somente a José, era noiva. Tá? O fato é que ela não conhecia, significa que ela não tinha tido relações sexuais com nenhum homem. Ela era virgem. Como que Nossa Senhora ia dar à luz a alguém? Filhas e filhos, a vida de Maria, se a gente vai a fundo, nas situações onde nós precisamos ter fé, situação como o mundo passa, onde é necessário ter tanta fé, só nesse momento nós temos aqui um argumento tremendo para acompanhar Nossa Senhora.
Porque nós queremos ter fé. Você precisa de fé, eu preciso de fé. Então eu quero aprender de uma pessoa que teve fé nessa terra. Nossa Senhora foi a mulher da maior fé que teve nessa terra, porque ela deu um sim que superou todos os sims a Deus, e no qual estão todos os sims. Cada sim que você dá para Deus, para os pedidos de Deus, esse sim que você deu, que eu dei, os nossos sims estão contidos no sim de Maria. Oh, bênção de Deus é caminhar com Maria. Que bênção do Senhor é você se abraçar de Nossa Senhora e dizer: mamãe, eu quero caminhar contigo. Não tem aquela música, né? Quero caminhar contigo como discípulo e te acompanhar. Pois é, eu quero ser discípula de Maria. Quem é discípula de Maria? Discípulo de Maria é discípulo de Jesus. Por quê? É tudo por Jesus e nada sem Maria. Nossa Senhora nunca vai ficar com a glória para ela. Ela vai dizer sempre: seja feita a glória do Pai. Eu não quero a minha glória. Imagina só, se São João Batista, ele, primo de Jesus, foi capaz de dizer que ele cresça, Jesus, e eu diminua, São João Batista. Imagina Maria. São João Batista não era imaculado. Maria sim. Maria tinha uma alma pura. E Jesus vai dizer nas bem-aventuranças, em Mateus 5, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nossa Senhora era tão pura, virgem puríssima, imaculada, que ela contemplava uma beleza extraordinária de Deus já nessa terra. Por isso, vale a pena a gente caminhar com Maria. Vale a pena a gente dizer: mamãe, mamãe do céu, eu quero caminhar contigo. Dizer para as outras pessoas: caminha com Maria, caminha com Nossa Senhora. Pela fé de Maria você vai ficar mais forte. Pela fé de Nossa Senhora você vai ficar com mais fé em Deus. Pela fé de Maria você vai ter uma fé que vai mover montanhas, como Cristo disse. Oh, bênção de Deus é caminhar com Maria. Que alegria para nossa alma é caminhar com Maria. Que alegria para nós é estar de mãos dadas a Nossa Senhora. Mas eu não quero estar só de mão dada com Maria caminhando, não. Eu quero estar abraçado com a minha mamãe do céu. Na verdade, eu vou ser mais atrevido. Eu quero estar sempre no colo de Maria. Eu não quero sair do colo de Maria, porque eu já fui colocado no colo de Maria, porque eu me consagrei a ela. Eu não quero sair desse colo. Eu peço à minha mamãe do céu que eu não saia desse colo. Eu quero escutar dela, como ela dizia para Jesus, como ela sussurrava para Jesus, as coisas, os projetos de amor, todo o amor que ela tinha no coração. Eu quero escutar de Maria o que ela tem no coração. Eu quero seguir vivendo a minha vida nessa terra, no colo de Maria. Olha, filhas e filhos, desde que eu me deixei estar no colo de Maria, a minha vida foi profundamente transformada. Nunca deixei de amar mais Jesus, porque eu amo Nossa Senhora. Nunca eu deixei de amar mais Nossa Senhora, amar mais a Jesus, porque eu disse: mamãe do céu, eu quero estar no teu colo. A mãezinha do céu sempre disse, ainda que eu esteja no colo, ela vai dizer assim: olha para o meu filho Jesus. Interessante que a experiência da fundação da Olhar Misericordioso, esse servo, Padre Alexandre Pacioli, foi chamado pelo Senhor, depois de vários anos do meu sacerdócio, para fundar
a comunidade católica Olhar Misericordioso. Ela foi fundada no 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe, de 2015. Como eu disse para vocês, graças a Deus, temos hoje já a aprovação canônica desse carisma do cuidado e defesa dos sacerdotes e das famílias pelas obras de misericórdia. A inspiração para a fundação da comunidade não foi uma aparição, mas foi uma experiência muito forte com Nossa Senhora. Como que eu via. Mas não foi aparição, gente. Eu não sou digno de uma aparição de Maria. Mas foi uma experiência com Nossa Senhora de contemplar o rosto dela. De contemplar o rosto e ver o olhar de Maria. Era a Virgem de Guadalupe. Era o olhar da Virgem de Guadalupe que olhava para mim e dizia: cuida dos meus sacerdotes e das minhas famílias. Eu sei que eu estava no colo dela naquele momento. E eu, como criança, olhava no colo dela. Tem até aquela música, Regaço Acolhedor, não é? Pois é. Eu quero estar nesse regaço acolhedor da Mãezinha do Céu. E Nossa Senhora, adolescente, 15 a 18 anos, vai visitar a sua prima Isabel, que era casada com Zacarias. Isso aparece em Lucas, no capítulo 1, versículos 39 a 53. A visita de Nossa Senhora, já grávida. Nossa Senhora levava o quê? Poucas semanas, acho que menos de um mês, talvez. Ela recebeu o anúncio do anjo, ficou grávida, por obra do Espírito Santo. Por isso que a gente diz que o Espírito Santo é esposo de Maria, mas o Espírito Santo é Deus. Por isso Nossa Senhora, ela fica grávida por obra do Espírito Santo, como aparece nessa mesma passagem de Lucas, no capítulo 1. E Nossa Senhora vai para Ain Carém, uma cidade que estava mais ao sul de hoje Israel. Uma cidade que tinha casas de veraneio e casas para inverno. Santa Isabel e Zacarias tinham duas casas, uma casa para veraneio, uma casa para o tempo de inverno. E Nossa Senhora, ela conheceu logicamente essas duas casas, mas tem uma casa que está mais no alto de Ain Carém, que lá é o lugar que a gente considera, segundo a tradição e os estudos arqueológicos, que lá Nossa Senhora se encontrou com Isabel. As duas estavam grávidas. Isabel estava grávida já de 6 meses. Já estava com bastante tempo, a barriga de Isabel já estava bastante saliente. O mesmo arcanjo Gabriel tinha se aparecido para Zacarias e tinha falado que Isabel iria ficar grávida, ela era estéril. Isabel já estava com esse tempo de gravidez avançado e Nossa Senhora, recém-grávida, vai em direção a Ain Carém, se encontra com Isabel e o encontro das duas é precioso. Mas eu queria lembrar para vocês, uma adolescente, Maria, quase jovem, que se encontra com uma senhora já de idade mais avançada, estéril. Ela vai se encontrar com a sua prima Isabel. E lá Nossa Senhora proclama essa grande oração, o Magnificat, que é precioso a gente rezar essa oração. E Maria disse: a minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o têm.
Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e da sua posteridade para sempre. E Maria ficou com Isabel, diz Lucas, no capítulo 1, versículo 56, cerca de 3 meses. Isto é, completou-se o tempo para Isabel dar à luz. Versículo 57. Maria Santíssima volta para Nazaré. E Maria se encontra com José. Maria já estava com a barriga maior. Se encontra com José. E José: que fizeste, Maria? Se eu não tive relação contigo, se tu és virgem, como que me apareces grávida agora? José queria repudiar Nossa Senhora. O anjo se aparece em sonhos e diz: aceita Maria como tua esposa. Imagina que tensão Nossa Senhora viveu naquela viagem lá de Ain Carém, depois de ter visitado a Isabel, sabendo que ia se encontrar com seu noivo ou esposo, José. Bendita seja a alma que caminha com Maria. Filhas e filhos, quero deixar por aqui essa pregação, pedindo a Nossa Senhora que você seja tocado por ela nesse momento. Que Maria Santíssima agora te ensine a ter fé que move montanhas. Fé que supera todas as situações, sejam elas difíceis ou inclusive impossíveis aos olhos humanos. Porque para Deus nada é impossível. E por isso eu proclamo, em nome de Jesus, em nome de Maria, essa profecia daqueles que verem essa pregação e se deixarem tocar pelo Espírito Santo, pedindo: Espírito Santo, ensina-me a amar a tua esposa, Maria Santíssima. Espírito Santo, ensina-me a amar mais a Maria. Você será profundamente tocado pelo coração de Maria nesse momento. Se você se deixa agora, eu proclamo essa profecia em nome do Senhor, que nascerá aqui, e nascerão muitas pessoas que amem mais Nossa Senhora, que não duvidem mais do poder de Maria, que creiam mais no poder intercessor de Nossa Senhora. Ela não é deusa, ela foi uma criatura como nós, mas especialista, Imaculada Conceição, foi escolhida pelo Senhor para mudar o curso da história, da nossa história, para que Jesus, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, na terra, nos infernos, e proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Porque um dia Maria Santíssima disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que a bênção de Deus, que é todo-poderoso, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua saúde, de alma, de corpo e de mente. E você se deixa agora estar no colo de Maria. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Um forte abraço e um beijo no teu coração, para que possas sempre ser forte no amor de Jesus e de Maria Santíssima. E não se esqueça, para Deus nada é impossível. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. E viva Nossa Senhora!